Olá, queridos, tudo bem? Esse vídeo é sobre velocidade média. Nós vamos fazer uma revisão e finalizar com a questão do Enem sobre esse assunto. Vamos imaginar três situações. Na primeira, João decidiu começar a fazer corridas. Então ele vai cronometrar o tempo que ele vai levar e a distância que ele vai percorrer. Então, na primeira corrida dele, ele levou 1 hora e percorreu uma distância de 5 km. Então, qual é a velocidade média dele? Bom, se foi 1 hora e 5 km de distância, a velocidade é a distância percorrida em um determinado tempo. Então, 5 dividido por 1, então a velocidade dele é 5 km por hora. Na segunda situação, vamos imaginar que Maria quer viajar de uma cidade a outra. Então, ela vai viajar, digamos, de Salvador à Feira de Santana. A distância entre essas duas cidades é 100 quilômetros. Então, Maria pegou um ônibus e demorou 2 horas para conseguir chegar de uma cidade a outra. Então, qual foi a velocidade média do ônibus? Se era 100 quilômetros, ela levou 2 horas, 100 dividido por 2, a velocidade média dela é 50 km por hora. A terceira situação, vamos imaginar que Henrique está com muita pressa. Ele precisa ir de uma cidade a outra e percorrer uma distância de 30 km. Então, ele vai com a velocidade de 60 km por hora. Quanto tempo Henrique vai levar? Bom, se é 60 km por hora, significa que em 1 hora ele vai percorrer 60 km. Mas ele só precisa percorrer a metade, 30. Então, quanto tempo ele vai levar? Ele vai levar a metade do tempo, então ele vai levar meia hora, beleza? Então, vamos agora ver a questão do Enem. Então, questão 72 do Enem 2012. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Então, deixa eu destacar aqui as informações mais importantes para ajudar a gente a responder a questão. Então, o primeiro trecho, velocidade máxima permitida 80 km por hora, e ele tem uma distância de 80 km. O segundo trecho, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora, e tem uma distância de 60 km. Vamos ver o que pede a questão. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, o ideal é que agora você dê uma pausa no vídeo, tente responder sozinho a questão e depois que você analisar, responder, volta novamente para o vídeo para ver a resposta certa. Então, vamos lá. Então, o primeiro trecho, a velocidade é 80 km por hora. O que significa 80 km por hora? Como a gente já viu, significa que ele pode percorrer uma distância de 80 km em 1 hora. Se o trajeto tem 80 km, então significa que ele vai gastar 1 hora. O segundo trecho, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Então, o que significa? Que em 1 hora esse veículo pode andar até 120 km. Como o trecho tem apenas 60 km, ou seja, ele vai precisar percorrer apenas a metade. Então, ele vai levar meia hora. Então, se a gente somar 1 hora que ele vai gastar no primeiro trecho com meia hora que ele vai gastar no segundo trecho, então, nossa resposta é a letra C, molezinha. Então, não esqueçam, velocidade média é a distância que eu percorro em um determinado tempo. Essa foi a dica desse vídeo e até o próximo.